Boa noite, pessoal. Meu nome é Débora, estou representando aqui a Aspen na live a respeito de investimentos internacional. Agradecendo o Vitor Gama ali, responsável pela XP desse tipo de produto. Ele vai conduzir a live junto com a gente aqui hoje. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja tudo certo por aí. Aqui em São Paulo, bastante chuva, tudo alagado, muito trânsito. Por aqui tá tranquilo. Só choveu um pouquinho aqui durante o dia, mas agora já está tranquilo. Vamos lá. Excelente, perfeito. Acho que a gente espera mais uns 5 minutos para o pessoal entrar. Como é que você prefere fazer, Débora? A gente pode ir começando ali com a apresentação, a gente já tem bastante gente aqui na live, aí a gente vai começando Ótimo. também para a gente não estourar muito tempo. Perfeito, pessoal. Você consegue ver minha tela? Tudo certo? Sim, sim, tá tudo certo, estamos enxergando e pessoal, quem tiver pergunta pode ir colocando aqui no chat que a gente vai respondendo. Ótimo. Perfeito, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela disponibilidade de estarem aqui conosco. Meu nome é Vitor Gama, eu sou um dos responsáveis aqui pela distribuição da conta internacional da XP, tá? É um produto que a gente chama aqui internamente de investimento global. Esse aqui é um pouco da agenda que a gente vai cobrir no nosso evento de hoje, tá? Como a Débora mencionou, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para ir colocando no chat. No final, a gente deve abrir também para perguntas e respostas, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, pessoal, o que é o investimento global, tá? A conta internacional digital. A XP, o objetivo dela com esse produto, né, é democratizar o acesso aqui do brasileiro, né, a ter investimentos internacionais, a ter uma conta de investimento fora do país, tá? A gente quer fazer isso de forma muito semelhante ao que a gente fez ali na década passada, democratizando o acesso dos nossos clientes ao crédito bancário, ao crédito privado, fundos de investimento, renda variável, tá? A gente procura disponibilizar aqui, né, a conta para qualquer cliente que tenha pelo menos R$ 10.000 investidos na XP e que tenha a conta digital aberta, tá? Então, o produto é bem acessível, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção de conta, não tem mínimo para abrir a conta, tá? Você pode abrir a conta com zero. Você consegue fazer isso de forma muito simples e prática pelo próprio aplicativo da XP, logado dentro da sua conta do Brasil. Um pouco sobre a oportunidade que a gente vê lá fora com o mercado americano, né? Então, poxa, por que Estados Unidos? Hoje o mercado americano, né, tanto de ações quanto de dívida, representa ali a maior parte da capitalização global dentro desses ativos, né? O mercado mais relevante do mundo, né? A gente está olhando aqui para um gráfico que mostra a representatividade do mercado acionário dos Estados Unidos dentro das ações disponíveis mundo afora, tá? Se a gente fosse olhar o gráfico de dívida, seria bastante semelhante, tá? Então a gente está olhando aqui para o maior mercado do mundo. Aqui eu trago para vocês um pouco da importância, né, de acessar o mercado americano. Então, como já demonstrado anteriormente, em termos de tamanho, a gente tem o maior mercado do mundo, né? A gente tem um mercado acionário que é 48 vezes maior do que o mercado brasileiro. A gente tem, né, um um mercado de dívida que é muito maior do que o mercado brasileiro, começou a ser distribuído ali em meados dos anos 80, tá? A gente tem, né, os Estados Unidos com uma representatividade de PIB muito maior do que o Brasil, né? Então, se a gente olha hoje para o PIB brasileiro, ele representa menos do que 3% do PIB mundial, tá? Se a gente olha, por exemplo, para a diversidade que o nosso mercado tem comparado ao mercado americano, né? A gente tem uma indústria de fundos imobiliários bastante incipiente, né? Lá nos Estados Unidos você tem mais de 67% da capitalização de mercado imobiliário negociado em bolsa. Quando a gente olha para a indústria de ETFs, de fundos eletrônicos negociados em bolsa, a gente tem uma indústria de ETF muito mais desenvolvida nos Estados Unidos, então por lá você consegue se expor a ETFs agrícolas, então apostar na alta ou na queda do milho, do algodão, do etanol. Você tem acesso ali a ETF específico de setores, então, poxa, quero investir no setor aéreo, tem um ETF específico
do setor aeronáutico que você pode investir, quero investir no setor bancário, tem um ETF específico de banco que você pode investir, quero investir no setor de petróleo, tem um ETF específico de empresa de petróleo que você pode investir. Quando a gente olha para a estabilidade, né, a gente tem uma economia americana que é muito mais estável que a economia brasileira, né? A gente tem a economia de um país desenvolvido, comparado aqui à economia de um país emergente. A gente tem um PIB que cresce ali, se a gente olha os últimos 20 anos, tá? Em média, cerca de 2,7% ao ano. Se a gente olha o nível de inflação que a gente tem na economia americana, tirando esse último ano, né, que é um ano de exceção, dados os estímulos fiscais da pandemia, a gente tem uma inflação que vem ali, né, também nos últimos 20 anos, anualizada entre 1,6% e 1,7%. Né, e com isso a gente tem ciclos econômicos muito mais previsíveis, tá? A gente tem uma taxa de juros que oscila de forma muito menor, né? São solavancos na economia muito mais suaves do que a gente tem aqui no Brasil. Com isso, a gente tem, né, uma moeda que é muito mais forte, é a reserva mundial, tá? E é muito eficiente quando a gente compara aqui, né, a evolução do dólar versus a inflação que a gente tem no Brasil, por exemplo. Então, uma das formas que a gente tem aqui, né, de proteger o nosso poder de compra é dolarizando, é investindo em dólar, tá? Quando a gente olha aqui, né, para o passado e a gente compara aqui o retorno da Bolsa Americana, do S&P 500 em dólares versus o Ibovespa, a gente vê que a gente tem uma performance muito melhor do S&P 500, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a carteira do investidor, né, quantos investidores aqui que fizeram essa diversificação em 2012, 13, 14, 15, 16, por exemplo, na carteira de ações deles? Imagina o impacto positivo que isso trouxe para os retornos dessas pessoas, né? Isso aqui olhando para o passado, tá, pessoal? Quando a gente olha para o futuro, né, ou para o presente, tenta observar aqui as oportunidades que a gente enxerga no mercado americano em 2023, na renda variável, tá? O gráfico da esquerda mostra um pouco como é que está o preço das empresas frente ao lucro que elas geram, né? Então, se a gente olha, por exemplo, o preço dessas empresas, o PL, né? O PL é um preço-lucro, é uma métrica de valuation, né? De valor de mercado das empresas. Se a gente olha hoje o preço-lucro das empresas comparado a 12 meses atrás, por exemplo, tá? Que é essa parte aqui da linha cinza do gráfico, a gente vê que o preço das empresas, o valor das empresas está num patamar muito mais barato do que a gente via ali há 12, 24 meses atrás. Está muito mais em linha aqui do que essa média histórica de 14,8%. Tá? Quando a gente vai para o universo de renda fixa, e essa, né, é o que a gente considera a principal oportunidade no mercado americano hoje, a gente vê que as taxas de renda fixa estão bem atrativas. Por que eu falo isso? Quando a gente olha aqui, né, para a média de retorno de títulos de renda fixa lá fora, de alta qualidade de crédito, né, títulos que têm investment grade, grau de investimento, né, títulos americanos, por exemplo, de empresas como Apple, como Disney, como Dell, esses títulos aqui pagam, em média, né, a média histórica de rendimento anual desses títulos é 1,7%. Quando a gente olha o que esses títulos estão pagando agora, né, está próximo a 4%. Então, tanto nos títulos aqui que têm alta qualidade de crédito, né, que estão muito mais próximos a empresas americanas, como nos títulos aqui que não têm grau de investimento, né, títulos especulativos, que está muito mais para as empresas brasileiras, empresas de países emergentes, a gente vê que o momento está muito bom para a renda fixa, né? A rentabilidade, tanto a rentabilidade média atual, tanto dos títulos que não têm grau de investimento, quanto dos títulos que têm grau de investimento de alta qualidade de crédito, estão muito maiores do que as rentabilidades médias anualizadas históricas, tá? Então, a gente realmente acredita no potencial da renda fixa em dólar aqui, tanto alta qualidade de crédito, quanto empresas ali de países emergentes, por exemplo, empresas brasileiras. Ô, Aqui, Vitor, pessoal, desculpa te sim, interromper. Volta ali na telinha só para a gente falar um pouquinho ali com claro. relação a esses ativos de renda fixa. Os papéis, eles têm tanta liquidez, às vezes até muito maior do que o mercado brasileiro. Então, a gente entrando nesses papéis que estão com prêmios muito atrativos, não necessariamente a gente vai precisar carregar o papel até o vencimento. Então, tanto no Brasil quanto lá fora, a gente tem a possibilidade ali de realizar a venda antecipada desses papéis no mercado secundário,
E como a perspectiva ali de cenário de alta de juros já está chegando no fim, então a gente tem ali muita oportunidade para conseguir bons papéis, boas taxas e vislumbrar uma saída antecipada ali no futuro, né? Exatamente, Débora. Muito bem colocado, né? Então, poxa, num título de renda fixa, diferente de uma ação que você quer comprar barato e vender caro, num título de renda fixa você quer comprar por uma taxa mais alta e vender por uma taxa mais baixa. Então, se você compra hoje, né, no cenário que a gente tem, onde os Estados Unidos saiu ali da mínima histórica de juros no começo de 2022 e hoje está caminhando ali para para um intervalo, e hoje está no intervalo de 4,5 a 4,75, né? E com esses últimos acontecimentos aí do último final de semana, do SVB, do Silicon Valley Bank, né? Pode começar a cortar juros mais cedo do que o esperado, né? Pode estar realmente num excelente momento de entrada, a depender do seu prazo, né? Você não precisa segurar esse título até o vencimento, você pode ganhar com a marcação a mercado e vender o título antes, tá? A liquidez, né? Por ser um mercado muito maior, ela é muito maior também. E aí, pessoal, dito isso, né, digamos que, poxa, vocês gostaram do que viram ali sobre o mercado americano, entenderam que faz sentido dolarizar um percentual do patrimônio de vocês, né? Como é que vocês fazem isso, né? Vocês fazem isso através da nossa conta internacional digital, tá? Como eu falei, é o que a gente chama aqui de investimento global. Ele está 100% integrado ao aplicativo de vocês. Basta vocês abrirem aqui a conta de investimentos dentro do aplicativo que vocês já conseguem abrir a conta internacional digital. O que faz sentido aqui para vocês abrirem a conta, né? A gente hoje, como eu mostrei para vocês, possibilita, né, de vocês se exporem ali ao mercado americano, o maior mercado do mundo, né? Diversificar o patrimônio de vocês, né? Então, hoje, né, a gente trabalha bastante para constituir patrimônio, a gente paga bastante imposto, né? Por que a gente tem que concentrar todas as nossas economias aqui na economia brasileira, no PIB brasileiro? Né? Como eu falei para vocês ali, o PIB brasileiro hoje representa cerca de 3% do PIB mundial. Né? Para vocês terem uma ideia do quão baixo isso é, o PIB brasileiro hoje está para o mundo na mesma proporção que o PIB do Piauí está para o PIB do Brasil inteiro. Então, vocês investiriam todo o dinheiro de vocês no Piauí? Acredito que não. Né? Imagina, sei que a gente não está aqui, né, para virar uma Venezuela ou uma Argentina, mas imagina 5 anos atrás, 10 anos atrás, quantos argentinos ou quantos venezuelanos, por exemplo, que fizeram esse movimento de diversificação, que dolarizaram um pouco do patrimônio deles, né? Imagina quão melhor a situação patrimonial dessas pessoas deve estar agora com uma economia local extremamente desafiadora que esses países estão atravessando hoje, né? Então, na nossa opinião, faz bastante sentido começar a considerar dolarizar um percentual ali de 10 a 20% do patrimônio, tá? Acho que eu já cobri esses pontos aqui com vocês, né? Para abrir a conta, pessoal, muito simples, tá? A conta abre em menos de 3 minutos. Vocês abrem o aplicativo de vocês, clica ali em produtos, aqui tem para investir. A opção aqui é investimento global, né? Vocês vão responder essas 3 perguntas aqui que estão na tela. A conta abre em menos de 3 minutos, tá? Abertura simplificada, 100% integrada ao cadastro de vocês, né? Não tem mínimo de investimento, não tem taxa para abrir a conta, não tem taxa para manter a conta aberta, tá? A gente simplificou também a questão do câmbio, né? Então, para fazer um câmbio, essa conta já nasce com um limite de até 175 mil dólares pré-aprovado, então vocês não precisam enviar documentação adicional nenhuma para ativar a conta, para fazer uma remessa para fora, tá? Vocês conseguem fazer um câmbio instantâneo direto do aplicativo, através do assessor de vocês. Depois que vocês abrem a conta e fazem um câmbio, tá? Tudo isso em menos de 10 minutos, vocês já podem começar a investir. Então, hoje na plataforma, vocês vão acessar ali mais de 12 mil ativos, tá? São basicamente todas as ações, todos os REITs, todos os ETFs, todas as ADRs que são listadas ali na Nasdaq, na Bolsa de Nova York. A gente tem também 45 ativos de renda fixa disponíveis, tá? Tanto títulos americanos, títulos de empresas brasileiras que vão ao mercado nos Estados Unidos emitir dívida, porque a taxa de juros é mais baixa, então é mais barato, né? Bonds latino-americanos, títulos de renda fixa latino-americanos e títulos soberanos do Tesouro Americano, tá? Que a gente acabou de lançar ali na semana passada. Entrando um pouco mais no detalhe aqui com vocês, né? Vocês vão ter acesso ali a equity ou stocks, né? Como um stock são as ações das empresas.
aos ETFs, né? Como eu falei ali, o universo de ETFs é muito grande. Tem os ETFs agrícolas, ETFs de setores específicos. Você tem ETFs alavancados, né? ETFs que, por exemplo, apostam em 2 vezes a valorização do índice Bovespa, 3 vezes a valorização do índice Bovespa, né? Você tem ETFs que apostam contra certos cenários, então contra a valorização do índice Bovespa, contra a valorização do real, né? A favor da valorização de uma certa moeda, por exemplo. O universo de ETFs é muito extenso. Eu tenho ali os REITs, que são análogos aos nossos FIIs, tá? Os Real Estate Investment Trusts, as ADRs, que são empresas não americanas listadas na Bolsa Americana, tá? A XP, por exemplo, é uma ADR lá fora. Aqui a gente disponibilizou também o TipRanks, tá? Que é um serviço de research, onde vocês conseguem ali analisar uma lista de ações em destaque, ações que o TipRanks consolida ali, análises quantitativas de mais de 40 mil analistas e trazem ali essas análises quantitativas para ajudarem vocês a entender quais ações estão mais atrativas ou menos atrativas para comprar. Dentro do mercado de renda fixa, né, como eu comentei, um pouco das vantagens aqui da gente investir na renda fixa lá fora. O mercado de bons é muito maior do que o mercado de renda fixa brasileiro, a liquidez é muito maior, né? Então, como a Débora comentou ali, você não precisa carregar um título até o vencimento, você consegue vender ele, né, a qualquer momento, né? Você vai ter sempre a marcação a mercado ali, né? No teu aplicativo, todas as posições vão ser marcadas a mercado, então quando você olhar o valor da conta, que ele é justamente o valor que você teria caso você liquidasse todos os ativos. A gente tem acesso a vários emissores não recorrentes que a gente não tem aqui no Brasil, né? Você tem acesso a títulos de dívida da Apple, da Disney, da Microsoft, da Oracle, de várias empresas que a gente não teria acesso aqui no Brasil, por exemplo, né? E se a gente pega ali, né, as taxas equivalentes desses títulos em reais, se a gente faz uma simulação ali usando o cupom cambial, que é a expectativa do mercado sobre a valorização da moeda, a gente consegue ver taxas equivalentes muito maiores do que a gente teria aqui no Brasil, tá? Aqui um pouco da experiência que vocês têm ao aplicar, tá? Então aqui é um pouco das telas que vocês veem. O ticket mínimo na renda fixa americana ele é muito acessível, então na nossa plataforma o mínimo gira em torno de $5.000. Nas plataformas concorrentes o mínimo gira em torno de $50.000 para a maioria dos papéis. Alguns papéis ali têm mínimo de 10, então um pouco superior ao nosso. A experiência de aplicação que o cliente tem com a renda fixa lá fora é tão fluida quanto a experiência que ele tem aplicando nos títulos de renda fixa aqui no Brasil, né? Aqui novamente um pouco das telas, né? Então em 5 cliques você consegue fazer uma aplicação. Quando a gente fala sobre as aplicações ali no exterior, né, muita gente se preocupa com tributação. A gente se preocupou aqui, pessoal, também em trazer uma solução integrada ao aplicativo. Então, a gente hoje conta com uma calculadora de imposto de renda que é 100% integrada à conta internacional digital de vocês. Então, hoje, né, qualquer fato gerador de imposto de renda que vocês tenham na conta lá fora, seja venda de ações, seja recebimento de juros de um título, por exemplo, seja o recebimento de um dividendo, vocês contam aqui com a calculadora de imposto de renda fornecida pela Velotex, então elas já alertam vocês em tempo real que houve um fato gerador e que vocês têm que recolher uma DAF aqui no Brasil. Todo final de ano fiscal, eles vão disponibilizar os devidos informes ali para vocês utilizarem na declaração de imposto de renda. Tá tudo de forma muito simplificada, muito fluida, e tem um programa deles que com 2 cliques você já importa todas essas informações ali para o programa de declaração da Receita Federal, tá? Então, experiência aqui com apuração fiscal 100% simplificada e 100% integrada também. Aqui um pouco do que a gente vai lançar, tá, pessoal? Então, em julho, a gente estima ter a parte de banking pronta, então parte de conta corrente lá fora, disponibilização no cartão de débito para vocês poderem utilizar em viagem ou com outras despesas lá fora, né, caso vocês tenham filhos que façam faculdade nos Estados Unidos, por exemplo. A gente deve lançar os fundos de investimento ali no final do mês que vem, tá? Tanto fundos proprietários aqui da XP, quanto das principais gestoras mundo afora. A gente vai expandir o nosso cardápio de renda fixa, então a gente começou ali em novembro com 30 papéis, hoje a gente tem 45, a expectativa é que até o meio do ano a gente chegue a 100 emissões. A gente deve disponibilizar ali algumas plataformas de trading, né, para o cliente mais focado ali na renda variável.
Até o final do ano, a gente deve disponibilizar a abertura de conta pessoa jurídica, tá? Então, tanto uma PJ operacional quanto a empresa conseguem paraíso fiscal. E, em adição a isso, a possibilidade de ter conta conjunta e de ter uma conta com beneficiário. A opção de conta conjunta deve estar pronta ali também em julho. Isso deve ser uma boa maneira ali de vocês já adiantarem a parte sucessória e já, né, mitigarem eventuais problemas com a sucessão dos ativos lá fora. Dito isso, pessoal, queria abrir um pouco aqui para perguntas e respostas. Não sei se o pessoal mandou alguma coisa aí no chat, mas isso era um pouco que eu tinha para mostrar para vocês e fico à disposição caso vocês tenham dúvida. Vitor, surgiu algumas perguntinhas aqui, aí a gente vai fazendo um debate. A Ótimo. primeira aqui, você colocou ali com 2 cliques, a gente consegue fazer a abertura e já fazer a remessa internacional. Com quantos dias esse dinheiro já fica disponível lá fora? No dia que eu faço a remessa, eu já consigo aplicar? Excelente pergunta. O câmbio ele é instantâneo, tá? Então, no momento que você fecha o câmbio, em 2 segundos ele já fica disponível para que você possa fazer os seus investimentos. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando assim, não tem um valor mínimo para abrir conta? Meu filho pode ter conta também internacional? Positivo, tá? Então, os únicos critérios para elegibilidade é ter pelo menos R$ 10.000 aplicados na XP e ter a conta digital ativa. Então, se o seu filho cumpre com esses 2 quesitos, ele está elegível para abrir a conta internacional. Isso. Hoje eu consigo acessar todos os produtos disponíveis no mercado internacional ou ainda tem algum produto que eu não consigo? Acho que você começou a responder ali, mas a gente pode aprofundar um pouquinho, né? Claro, excelente pergunta. Então, todos os produtos 100%, não, tá? Eu diria até que é impossível uma plataforma só ter 100% dos produtos que são oferecidos lá fora, né? Mas a gente aqui já tem boa parte, né? Então, todo produto de bolsa que é listado nas bolsas americanas, né? Na Nasdaq, na Bolsa de Nova York, você tem acesso, né? Do universo de renda fixa, a gente tem 45 papéis, a ideia é que a gente expanda cada vez mais essa prateleira, tá? Então todos os produtos a gente ainda não tem, né? A gente lançou a plataforma ali em julho, né? Só não tem nenhum ano que a gente lançou esse produto e a ideia é que ele seja melhorado cada vez mais, né? Muito com o feedback aqui dos assessores de vocês clientes. Então, respondendo a tua pergunta, hoje a gente não tem acesso a 100% dos produtos, mas aos poucos a gente está ampliando cada vez mais, né? Fundos de investimento, por exemplo, a gente deve ter disponível ali na segunda quinzena do mês que vem. Então, pouco a pouco, a gente vai expandindo aqui a nossa plataforma de produtos. O Adriano levantou a mão. Ele levantou a mão. Adriano, pode fazer a sua pergunta. E o Adriano, tá mudo? É. Não sei se conseguiu tirar do mudo. Pois é, ele está no mudo. Adriano, se você quiser colocar no chat, a gente responde também. Você quer ver se tem mais uma no chat, Débora? Temos mais algumas aqui. Perfeito. Depois ele toca. Vamos lá. Realmente é o momento de investir lá fora? Estou com medo do caso do banco SVB. Acho que essa é uma pergunta que iria surgir, com certeza, né? Claro, com certeza. Olha, eu diria que a nossa plataforma, né, ela não te dá acesso a 100% dos produtos que estão disponíveis lá fora, mas ela tem produtos para todos os perfis, né? Desde o perfil mais arrojado, né, o investidor ali que gosta de tomar risco, que gosta de volatilidade em troca de um retorno maior, como também, né, para os investidores conservadores, né? Então, hoje, você tem acesso através da conta internacional digital, a renda fixa mais segura do mundo, né, na teoria, que é o título do Tesouro Americano. Né? Então, mesmo que você tenha receio, né, sobre o que pode acontecer no cenário, hoje você consegue investir diretamente ali no ativo livre de risco do mundo, tá? Na teoria, né? E você consegue, né, se expor
qualquer tipo de produto que atenda o seu perfil, né? Então, se você busca conservadorismo, você tem na renda fixa ou nos ETFs de renda fixa ativos que cumprem com esse objetivo. E ali eu acho que, né, para metrificar um pouco para o pessoal, né, hoje a taxa de juros nos Estados Unidos está entre 4,5% e 4,75%. O que isso significa? Né? Aqui no Brasil a gente tem muito do 100% do CDI. Né? Hoje 100% do CDI é 13,75%. O que significa 100% do CDI? É basicamente tudo que eu consigo ter de retorno no meu capital sem tomar risco nenhum, né? Porque eu ganharia emprestando dinheiro ali para o governo federal através do Tesouro Selic. Então, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros ela é entre 4,5% e 4,75%. Isso vocês podem usar ali como o que seria um objetivo de rentabilidade anual, né, investindo nesses ativos conservadores. Então, hoje, se você pega o título de renda fixa do Tesouro Americano, né, para 12 meses, ele vai estar pagando ali na faixa de 4% ao ano, né, entre 4% e 4,50% ao ano. Vai depender das expectativas do mercado, claro, isso muda diariamente. Isso, temos mais perguntas aqui. Com relação à taxa de administração, elas serão dentro dos valores praticados no Brasil ou nos Estados Unidos, que são mais baixas? Claro, eu acho que aqui já a taxa de administração dos fundos, né? Dos fundos. São fundos americanos, tá? Então vão ser espelhos de fundos americanos. Então vai ser muito semelhante, vai ser exatamente as taxas das indústrias que exatamente muito semelhante às taxas que são praticadas na indústria de lá. Então, hoje, né, um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, dificilmente você vai ter, né, um fundo lá fora de renda fixa ou renda variável que cobre aquela taxa 2,20 que a gente tem muito aqui no Brasil. Né? Então, nenhum fundo multimercado por lá cobra esse nível de taxa. Então, acho que é até um bom ponto que você traz aqui. A estrutura de taxa dos fundos americanos tende a ser mais barata do que a estrutura de taxa dos fundos brasileiros porque são fundos muito maiores, então eles não precisam, então eles conseguem, né, cobrar uma taxa menor para se sustentar, por exemplo. Tá explicando um pouco por que isso ocorre. Isso. A conta em si não tem custo nenhum, né? Conta digital, para falar tudo, não Exatamente, tem custo. exatamente, não Tem há custo outra. nenhum, tá? Isso. Tem outra pergunta aqui: qual o imposto de sucessão? Acho que é um ponto legal ali da gente abordar a questão de sucessão. Ótimo, excelente pergunta, Angela. Nos Estados Unidos tem um imposto de sucessão chamado estate tax. Não é state de estado, é state de espólio. E de escobar, S-T-A-T-E, estate. Né? E como é que funciona o estate tax? Ele é um imposto de transmissão, né? Onde para o investidor não residente fiscal americano, ele pode incidir caso esse investidor não residente americano tenha mais de 60 mil dólares em ativos americanos. Tá? Tudo que for acima de 60 mil, tudo que o investidor tiver acima de 60 mil dólares em ativos americanos, tá? E eu já explico que são ativos americanos, pode vir a ser tributado numa alíquota que começa de 18% até 40%. Tá? E o que a gente quer dizer com ativos americanos? São ativos que são registrados nos Estados Unidos, né, ou que tem relação com empresas americanas. Então, ações, por exemplo, toda ação, né, que vocês negociam na bolsa ali de Nova York, na Nasdaq, que são ativos americanos, bonds, títulos de dívidas emitidos por empresas americanas são ativos americanos, tá? E qualquer empresa estrangeira que emita, né, títulos de dívida no mercado americano, esses ativos também são considerados ativos americanos, tá? Isso olhando aqui para o mundo de investimento financeiro. Quando a gente olha, né, para ativos reais, um imóvel, por exemplo, lá fora, seria um ativo americano, tá? Então, se você tem um imóvel, por exemplo, é sempre importante lembrar do estate tax, né? Para na tua ausência você não precisa pagar um imposto muito alto quando houver a sucessão desse imóvel, tá? Mas voltando para o que a gente está focando aqui, que são investimentos financeiros, né? É sempre importante a gente monitorar a gente não ultrapassar esses 60 mil dólares em ativos americanos para caso na nossa falta, caso esses ativos tenham que ser sucedidos por nossos herdeiros, a gente não, né, vira a estar sujeito a esse imposto que começa em 18% e vai até 40% de alíquota. Então, olhando para a plataforma da XP,
tá? Nem todos os ativos que a gente distribui lá fora são ativos americanos. Então, os bonds, né, os títulos de renda fixa em dólar de empresas brasileiras não são ativos americanos, geralmente eles são emitidos em paraíso fiscal, tá? Os títulos emitidos por empresas latino-americanas não entram também no state tax, tá? Uma das exceções para o state tax também são as treasuries, tá? São os títulos do governo americano, eles não são isentos do state tax, não entram, tá? Os fundos de investimento também não entram no state tax, não são ativos americanos, apesar de eles serem cotas espelho de fundos americanos, essas cotas elas são emitidas em Luxemburgo, tá? Um paraíso fiscal, justamente para blindar o investidor não residente americano desse imposto de transmissão, desse imposto de sucessão. Então, todos os fundos de investimento que a gente vai ter aqui na plataforma também não vão estar sujeitos ao state tax, tá? O imposto de sucessão. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui também. Através das aplicações feitas no mercado americano, é possível aplicar na Irlanda? Excelente pergunta, Ângela, novamente. Tem alguns ETFs, né, que são emitidos na Irlanda, né, geralmente eles são usados ali justamente por conta desse problema de sucessão, né, que eu comentei, você consegue driblar o imposto de sucessão, porque eles não são ativos americanos, mas os ETFs irlandeses, por exemplo, eles não negociam na bolsa, eles negociam no mercado de balcão, chamado lá fora de OTC, ou penny stocks. Então, num primeiro momento, a gente não consegue ainda acessar esses ativos. Num segundo momento, a gente vai conseguir acessar ali os ativos que não, as ações, né, os ETFs que não são listados na bolsa, não apenas os listados na bolsa de Nova York, mas também os que são negociados no mercado de balcão. Tá? Então, neste momento, não. Até o final do ano, muito provável que sim. Isso. Mais algumas perguntinhas aqui. Caso ocorra um bloqueio na minha conta, posso ter o recurso internacional também bloqueado? Excelente pergunta, tá? Então, essa conta, né? Quando você abre essa conta, você está abrindo uma conta nos Estados Unidos. Então, essa conta, ela não está inserida dentro do Cisbajud, né? Ela não pode, por exemplo, sofrer um bloqueio judicial, um bloqueio Bacen-Jud. Significa que ela é inalcançável pela justiça brasileira? Não, tá? Para que possa haver um bloqueio nessa conta, a justiça brasileira precisa emitir uma carta rogatória. Essa carta rogatória ela é apreciada pela justiça americana, né, pela corte, o qual a jurisdição da conta vai estar inserida, e caso, né, essa corte venha concordar com a justiça brasileira, aí sim esses ativos seriam bloqueados, tá? Então não é inalcançável, mas é mais uma camada de segurança que você está adicionando no teu patrimônio, né, protegendo ele contra bloqueios judiciais aqui no Brasil, por exemplo, tá? Mas não é inalcançável. Isso. O que a conta internacional oferece além das outras plataformas internacionais? Excelente. Então, depende de qual plataforma você compara, né? Então, se você compara a nossa plataforma com a Avenue, por exemplo, na renda fixa a gente tem um mercado que é muito mais acessível, né? Aqui você consegue acessar todo e qualquer título da nossa plataforma a partir de 5 quantidades, tá? Lá na Avenue, boa parte dos títulos de renda fixa você consegue acessar apenas a partir de 50 quantidades. Os títulos do Tesouro Americano, por exemplo, o mínimo é cerca de $50 mil, aqui o mínimo ele é muito mais baixo, tá? Quando a gente compara a nossa plataforma com a do Banco C6, né? No Banco C6, apesar de você abrir uma conta fora do Brasil, você não abre uma conta nos Estados Unidos, você tem uma estrutura de conta que eles usam através do banco que eles têm nas Ilhas Caimã, você de forma indireta abre uma conta nesse banco nas Ilhas Caimã e faz os seus investimentos por lá. Aqui na XP, você abre uma conta nos Estados Unidos. A gente tem uma corretora americana, né, uma filial, né, um braço, né, nosso braço aqui de corretora americana, chamada XP International. Então, você abre uma conta direto nos Estados Unidos. Né? Com isso, você está protegido ali, por exemplo. Com isso, a gente tem que seguir toda a regulamentação do mercado americano e você tem os sistemas, né, de segurança, por exemplo, da economia americana, né, do mercado de capitais americano. Então, esses são alguns exemplos, mas se tiver algum ponto específico que você queira entender a comparação, fica à vontade para perguntar também. Isso.
O Antero fez uma pergunta aqui no chat. Existem taxas anuais a serem pagas nos Estados Unidos? As taxas cobradas dos rendimentos são descontadas automaticamente ou temos de avaliar e pagar espontaneamente? Perfeito, Antero, excelente. Então, lá fora, você abre uma conta como não residente fiscal americano. O que é que isso significa? Você não precisa declarar imposto nos Estados Unidos, tá? O único imposto em vida, ao qual você vai estar sujeito perante ao fisco americano, é quando você receber um dividendo de um ativo negociado em bolsa. Quando você recebe um dividendo no ativo negociado em bolsa, há uma retenção automática de 30%, tá? Você vai direto para a Receita Americana. E aqui no Brasil, você não vai ser bitributado sobre esse valor que você recebeu lá fora, tá? Apesar de, quando você recebe um dividendo numa aplicação financeira no exterior, você precisa declarar isso no seu carnê-leão, você vai declarar que recebeu e que já houve a retenção dos 30% lá fora e não há, né, nenhum recolhimento adicional de imposto ao qual você vai ter, vai estar sujeito aqui no Brasil, tá? Isso quando a gente fala sobre recebimento de dividendo. No entanto, né, apesar de você não precisar declarar imposto lá nos Estados Unidos, os rendimentos, né, das aplicações financeiras no exterior, eles são tributados aqui no Brasil, né? O nosso sócio oculto, o Leão, ele vai querer, né, a parcela de lucro dele. Então, a gente tem algumas peculiaridades quando a gente vai comparar a tributação dos investimentos aqui no Brasil com a tributação dos investimentos lá fora. Qual que é a primeira delas? Aqui no Brasil, quando a gente vende mais de 20 mil reais, até 20 mil reais no mesmo mês de investimentos em renda variável, em bolsa, em ações, a gente tem uma isenção de todo o ganho de capital se a gente vender até esse limite. Tá? Lá nos Estados Unidos, a gente tem uma isenção de ganho de capital desde que a gente venda até 35 mil reais em aplicações financeiras lá fora. Essas aplicações financeiras podem ser tanto de bolsa, quanto de renda fixa, quanto fundos de investimento. Tá? Então, aplicações financeiras no exterior como um todo. Vendas de até 35 mil reais no mesmo mês, o ganho de capital que você estaria realizando é isento. Tá? Essa isenção ela não se aplica ao juro que você recebe de um título de renda fixa, né? Então, um título de renda fixa em dólar, né? Ele vai pagar ali rendimento 2 vezes no ano, né? O cupom, que a gente chama, o juro. Quando você receber esse juro, né? Assim que ele entrar na tua conta, isso é um fato gerador para recolhimento de imposto de renda aqui no Brasil. Ele não entra nessa isenção mensal de até 35 mil reais. Então, esse seria, por exemplo, um fato gerador, tá? Uma outra peculiaridade, né, quando a gente vai quando a gente vai olhar a tributação em investimentos lá fora, é que aqui no Brasil você consegue compensar os ganhos com as perdas, lá fora você não consegue fazer isso, tá? Não há compensação entre perdas e ganhos. Então, se você vender ações da Apple com ganho de 10 mil dólares e vender ações da Disney, por exemplo, com prejuízo de 15 mil dólares, você não vai conseguir compensar isso. Vai ser tributado ali no teu ganho. Tem uma pergunta anônima. O dinheiro fica na XP ou a XP é apenas custodiante? Excelente pergunta. Então, a gente não faz custódia nem dos investimentos e nem dos recursos. Tá? A gente usa um custodiante terceiro, que se chama Apex. A Apex hoje é um dos custodiantes mais populares do mundo, né? Uma empresa listada em bolsa, processa mais de 2,2 milhões de trades por dia, tem mais de 250 bilhões de dólares sob custódia. A Evelyn, o nosso principal concorrente hoje usa a Apex como custodiante também. O Banco Inter também usa a Apex como custodiante. Tá? Então, a gente não faz custódia própria por uma questão da gente não ter volume suficiente, por a gente conseguir ali, através da Apex, customizar o sistema deles, né, para integrar com os nossos. Então, a gente não faz custódia, mas, enfim, o recurso de vocês está muito bem guardado ali com esse custodiante terceiro. Vale lembrar também, né, que uma outra camada de segurança que a Conta Internacional Digital tem é que vocês contam com um órgão chamado com a proteção do SIPC. O que é o SIPC? É uma
entidade sem fins lucrativos que protege, que segura, né, que é um seguro contra, né, um problema financeiro de qualquer corretora que seja membro da FINRA, que é o órgão regulador americano. Tanto a XP quanto a IPEX, que é o nosso custodiante, elas são membros da FINRA, que é o órgão regulador americano. Toda corretora que é membro da FINRA tem esse seguro, que vai até $500 mil por cliente, tá? Então, a conta de vocês, né, tem uma proteção até $500 mil. Desses $500 mil, até 250 mil podem estar em conta corrente, tá? Lembrando que essa proteção ela é apenas para um problema financeiro do custodiante ou da corretora, né? Então, se você tem um título de dívida, né, um papel de renda fixa do Banco do Brasil, por exemplo, ou da Disney, esses emissores vão dar um calote. O SIPC não protege contra isso, protege apenas contra problemas financeiros da corretora a qual vocês são clientes, tá? A Ângela fez uma pergunta aqui também, entrando na parte de sucessão. Dentro da sua explanação sobre sucessão, o limite de $60 mil é por CPF, certo? Um casal teria duas contas, então, pode ter $120 mil em contas de CPF diferentes? Qual o número máximo de titulares? É possível? Perfeito, Ângela. A conta conjunta deve estar disponível a partir de junho, tá? A gente deve disponibilizar para ter até 3 titulares. Sob o imposto de transmissão, de sucessão, ele não é por conta, né? É por CPF, como você comentou, né? Por indivíduo, né? E aí tem algumas formas algumas estruturas de conta que você pode usar para se blindar desse imposto de transmissão. Então, a conta conjunta, como você colocou, é uma alternativa. Então, se você tem uma conta conjunta com outra pessoa e essa é uma conta conjunta com direito de sobrevivência, na ausência de um titular, o outro herda automaticamente. Não há necessidade de inventário, não há necessidade de transmissão, tá? Então, através da conta conjunta, né, você consegue se proteger ali do imposto de transmissão, né? Na falta dos 2 titulares, né, caso hajam 2 titulares com direito de sobrevivência, aí sim que essa conta teria que haver a sucessão dessa conta, tá? E aí, como você citou, né, é de $60 mil por CPF, né, por state, né, por inventário. O Ryan, a gente recebeu duas perguntas aqui bem parecidas, no sentido de, posso pedir portabilidade dos ativos na conta internacional para uma conta em banco nos Estados Unidos? E aí tem uma que eu acho que entra bem similar, no sentido de, posso mandar recurso ou portabilizar recurso de uma outra instituição? Acho que são perguntas similares ali. Claro. Perfeito, Ryan. Então, você consegue portabilizar seus ativos de outras corretoras para cá, tá? Basta entrar em contato com o teu assessor e fornecer um extrato atualizado das tuas posições na outra corretora, apenas para a gente confirmar se de fato você consegue portabilizar todos eles, tá? Sobre receber recursos, né, de pontos de mesma titularidade em outras instituições, isso vai ficar disponível em julho, quando a gente tiver a conta corrente, os serviços de banking. Então, neste momento, não. Muito provavelmente em julho, sim, tá? E com relação a essas transferências, só a gente deixando aqui, a gente tem hoje um back-office muito eficiente, então pode demandá-los que eles vão dar todo o suporte, seja na parte operacional, de dúvida com os clientes, tá? Então, quem tiver já casos, podem acionar aqui o nosso back para já dar Exatamente. andamento. Exatamente, pessoal. O processo é bem simples, tá? É um formulário padrão. Basta vocês assinarem o formulário, disponibilizarem uma cópia do extrato da conta qual a gente está portabilizando. Em 7 dias úteis, isso é feito de forma automática, tá? Não, isso é feito de forma automática. Em 7 dias úteis, os recursos são portabilizados para cá, tá? Isso. Mais uma pergunta da Ângela. Na Irlanda existe a possibilidade de iniciar no final do ano e em Luxemburgo e em Ilhas Caimã? Se a gente pergunta, Ângela, então, a gente já tem ativos, né, que são emitidos em Luxemburgo e nas Ilhas Caimã. Então, alguns bonds que a gente tem em empresas brasileiras são emitidos nas Ilhas Caimã, justamente para não entrarem nessa seara de imposto de transmissão, tá? Então, a gente já tem alguns ativos que são, né, emitidos ali em Luxemburgo e nas Ilhas Caimã.
todos os fundos que a gente vai ter ali a partir do mês que vem são geralmente espelhos emitidos em Luxemburgo ou nas Ilhas Caimã, tá? Justamente para não haver a incidência do imposto de transmissão, tá? Para não serem considerados ativos americanos. Isso. Mais uma pergunta, não sei se alguém mais vai ter alguma pergunta, mas senão acho que vai ser uma das últimas. Falando um pouquinho de renda fixa ali internacional, quem é o provedor da liquidez do papel? Estou comprando de quem? E qual a segurança da custódia? Onde fica? Perfeito. Então, a gente é provedor de liquidez, né? A XP tem uma mesa de renda fixa lá fora que negocia tanto com cliente institucional quanto com cliente pessoa física, né? A gente tem um fluxo norte-sul e sul-norte muito forte, né? Nossos escritórios lá nos Estados Unidos estão lá há mais de 10 anos, né? Apesar da estrutura aqui de pessoa física só ter iniciado em 2014, né? O institucional está lá há bastante tempo, tá? O custodiante, como eu comentei, é a Apex, né? Quando você compra um título de renda fixa, você está comprando de um outro investidor, né? De uma outra contraparte. Então, a gente nunca consegue saber exatamente de quem a gente está comprando o ativo, tá? Mas acho que eu respondi aqui todas as dúvidas dessa. Não sei se tinha alguma outra, Débora. Não, acho que sim, pelo menos da parte que chegou aqui até mim todas as dúvidas foram sanadas. Eu não sei se vai ter mais alguém que queira fazer alguma pergunta aqui no chat, mas a gente foram todas explanadas. Ótimo. Perfeito. Bom, acho que se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. A gente fica à disposição aqui, tanto eu quanto o Vitor, para tirar qualquer dúvida que venha a ter ali no futuro. Podem contactar seus assessores para marcar reunião com a gente, que a gente está à disposição ali de todo mundo. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Quem acabou de chegar, quem nos orienta sobre as melhores ETFs? Excelente pergunta. Então, Ângela, hoje você pode consultar o teu assessor, tá? Ele pode te encaminhar ali um material que é autorizado, né, pelo nosso compliance aqui a ser apresentado para cliente final. Então, basta entrar em contato com o seu assessor, informá-lo que você tem interesse em investir nesse tipo de ativo, ele pode, de forma educativa, te mostrar ali um material, né, que faz uma análise fundamentalista e emite essas recomendações, tá certo? Então, se não tem mais nenhuma outra dúvida, pessoal, queria agradecer a presença de todos aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, do que a gente apresentou. Qualquer dúvida, procurem os assessores de vocês, tá? A gente fica 100% à disposição para tudo que vocês quiserem saber aqui com relação à conta internacional digital. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada aí, Vitor, pela sua disponibilidade. Disponha, ótima semana. Obrigada, ótima semana, pessoal. Até mais.